Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, sou professor do Polivalente de Coité. E aí, a pedido de uns colegas, eu resolvi fazer apenas um tutorialzinho explicando um pouquinho como é que funciona o diário do professor no Sigeduc, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou falando os pontos principais que se tem, vou trocando algumas ideias. Caso algum não seja abordado, vão comentando e vão trazendo a informação. Eu pego esse vídeo, faço uma edição e acrescento um extra nele e são abordados, tá bom? Bom, o nosso objetivo é aprender a mexer no Sigeduc. A primeira coisa, claro, que é vocês já saibam acessar o Sigeduc, né? Acesso a ele. Eu sei que tem professores que estão tendo dificuldades, mas aí é Secretaria de Educação, né? Ela não envolve muito. Bom, primeira coisa, login e senha, né? Você acessa. E aí a primeira página que você vai ter é essa página aqui, ó. A gente tem só apenas duas opções para o professor. Aqui é de gestão de eleições, provavelmente está relacionado a eleições para a direção do colégios estaduais. Tudo indica que vai ser esse ano, né? Eu não boto minha mão no fogo, mas temos essa possibilidade. E o que nos interessa é que é esse de cá, que é diário de classe digital. Esse é o ponto que a gente vai acessar. Então, na primeira tela que a gente tem é essa de cá. Uma outra opção que você tem de poder acessar é você vir diretamente aqui, ó, no menu professor, tá? E no menu professor você já bate na sua aba principal. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender um pouquinho de como é que está disposto e como é que a gente localiza as nossas turmas, tá? Vocês podem ver que existe uma lista aqui das minhas turmas. Eu basicamente dou aula de Física, Química e Biologia para o primeiro ano, que para mim eu acho mais interessante, e dou aula para duas eletivas do ensino integral no meu colégio, tá? E aí, vocês vão perceber, né, que está relacionado aqui à série, tá? Integral, tem 4 turmas integral, e aí vocês podem se perder um pouquinho e descobrir qual é a minha turma A, qual é a minha turma B e por aí vai. E aí, a forma que você tem de ver isso é aqui, ó, esse códigozinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui no finalzinho, ele diz o ano e a turma. Então, ó, essa turma é primeiro A, essa turma é primeiro B, e aqui primeiro B. Eu tenho outras turmas aqui, essa turma multidisciplinar, que é o fluxo, né? Eu, no caso, não dou aula, mas ela está aqui apresentada. Não vou me preocupar com isso. Outras turmas que eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho várias turmas relacionadas ao matutino e aos vespertinos. E aí é interessante a gente entender a funcionalidade dela. Aqui, você só associa esse trecho todo aqui, ó. O mate para matutino, se você descer, o vesp para vespertino, e no meu caso não tem, mas deve ter um note para noturno, né? E aí você associa, né? Primeiro ano A, vespertino, primeiro ano B, matutino e por aí vai, tá? A primeira coisa que você tem que ficar ligado é nessas três opções que nós temos aqui, ó. Lançar resultados, lançar frequência e emitir diário de classe. Bora falar de um por um para a gente entender um pouco. Esse primeiro botão aqui, emitir diário de classe, a princípio, ele vai simplesmente pegar o que você já preencheu no diário de classe e jogar em PDF para você, né? A possibilidade de abrir o arquivo. Caso eu não vou abrir aqui agora, simplesmente porque não tenho como verificar isso, tá? Eu tenho essas duas outras opções aqui. Eu tenho a opção de lançar resultados e a opção de lançar frequência. Eu acho que nesse primeiro momento, o ponto mais importante para a gente é entender como é que a gente faz esse lançamento de frequência. Então, vou clicar em uma turma minha. Eu já lancei frequência em boa parte delas, eu não sei qual a turma que eu não vou ter, acho que o primeiro B. Eu não lancei frequência ainda, então vou abrir uma turma do primeiro B aqui. Ao abrir uma turma do primeiro B, o diário de classe da gente, ele já vem com as nossas datas de ações. E aí, essas datas de ações aqui, que ficam nesse azul e negrito aqui, são os dias que você tem que marcar presença nos seus alunos, né? No caso, da sua aula. E aí, como é que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, as opções que eles vão me dar na representação desses números. Por exemplo, aqui, ó, ele lançou aqui presenças lançadas, o quadrado vai ficar verde. E você pode ver aqui no 25, eu já fiz o lançamento dessa data e ele ficou verde. Quando você tiver uma aula de reposição, vai ficar azul. Quando for feriado, fique vermelho. Aqui o 28 é um feriado, por exemplo, como é que ele está. Quando tiver interrupção escolar, aula cancelada e falta do professor. Talvez ainda não sei como é que está sendo a utilização, mas a gente não vai ter acesso, né? Vai ser só uma informação que a gente vai receber. Provavelmente
em alguma instituição, quando você for faltar por algum motivo não justificado, ou até justificado, eles vão colocar a falta do professor justificado, né, e vai ficar aquela marcaçãozinha, provavelmente com reposição. Aí eu não sei como é que vai ser trabalhado em cada, direção do colégio, tá bom? Bom, eu vou abrir aqui uma aleatória no primeiro dia, tá? Primeiro dia de aula, e aí a gente vai acessar o primeiro tópico. Em alguns lugares, esse acesso ele pode ficar rodando e demorar bastante, em outros pode ser até mais rápido, tá? Não vou puxar muito, vou deixar só aqui no início mesmo, porque estou afim apenas de explicar como é que é o seu funcionamento. E aqui, por exemplo, eu tenho a aluna Ana Júlia Mascarenhas Mota. Como é que eu posso fazer aqui a chamada? Observa bem aqui, ó. Ele trouxe essa marcação para poder evidenciar para a gente. O nosso objetivo é apenas marcar os alunos que faltaram. Por que isso? Olha, tecnicamente, alunos faltosos do que participativos, então facilita o nosso trabalho. Se a Ana Júlia faltar, eu vou e marco aqui, ó, falta de Ana Júlia. Se ela não faltar, eu não faço nada, eu simplesmente sigo para o próximo nome, né, Ana Vitória, Amanda, e assim eu sigo até fazer a chamada, né. No final da lista, eu tenho aqui, ó, confirmar a senha. Ou seja, toda vez que você for colocar presença nos seus alunos, você tem que vir aqui e colocar a senha, tá bom? Aí eu coloquei minha senha, eu vou gravar a frequência, ele vai pedir aqui se eu realmente desejo gravar a frequência, se o dia está certo, se não tem nenhum problema, e estou ok, entendeu? Então o que acontece? Quando ele fazer essa gravação, como eu falei para vocês, em alguns casos, ele pode demorar um pouquinho, aí deve ser do próprio servidor da SEC que leva esse processo, mas ele grava. Ao gravar, você vai receber a notícia aqui, ó, frequência cadastrada com sucesso. Aí, ó, meu dia 29 ficou azul. Mas, por exemplo, eu posso ainda fazer uma edição nesse dia. Eu posso pegar aqui no meu dia 29, abrir, e caso eu tenha me passado, como agora eu não fiz a chamada direito, quando eu for fazer, eu vou abrir novamente e vou rever as minhas frequências que o aluno, todos estão presentes, né? E venho aqui, refaço novamente, digito novamente minha senha e confirmo novamente o acesso, tá bom? Então não tem muito segredo no processo da chamada. É o fato mais importante nesse momento, né, porque a gente tem que botar a presença que a gente já fez dos nossos alunos e verificar se está tudo ok. Isso vai ser importante para o controle maior da secretaria, para saber quantos alunos estão frequentando, se os alunos estão frequentando, eles não estão indo para a sala de aula. Assim, em funcionamento pleno, essa ferramenta vai ser maravilhosa, tá bom? Aí, fiz a minha chamada. Eu posso ter acesso às minhas informações de duas formas. No caso, eu estou trabalhando aqui com itinerário formativo de iniciação científica do primeiro B e vou pegar essa turma para trabalhar. Eu posso vir no menu professor aqui em cima e retornar para a minha ação, ou eu posso simplesmente clicar aqui ó, no diário de classe digital e retornar para a minha ação, minha página maior, que é essa de cá. E aí, o que mais eu tenho que prestar atenção? Eu tenho aqui ó, algumas informações, e aí a gente vai apenas para o que realmente é de interesse nosso. Então eu tenho aqui as minhas turmas, meus horários, calendário escolar e cronograma de matrícula. Os meus horários, até onde eu tinha visto, não está ainda atualizado. Eu não sei como vai ser isso, mas é uma informação que eu não considero relevante, porque a gente já tem nossos horários. Né? A frequência, e aí a gente tem aqui os dois tipos de frequência, e a gente visualizar os mapas de frequências da nossa turma. Eu prefiro clicar na frequência já aqui diretamente, mas esse objetivo. Aí eu tenho o diário. No diário, eu vou ter que prestar atenção em alguns pontos principais. Observa que é o seguinte, a gente tem no diário para informar o conteúdo ministrado de duas formas. O conteúdo ministrado que eu diria nas disciplinas básicas, né, da BNCC, e nas disciplinas dos componentes eletivos, aquele componente diversificado. Então, dependendo da sua matéria na qual você for fazer a chamada, você clica em uma delas duas para facilitar. No meu caso, eu vou sempre no conteúdo ministrado. Eu recomendo que você clique nele, e aí, se nele tiver as informações, você já faz tudo de aqui, claro, ficaria muito mais fácil se você seguisse. Se você quiser algo específico, você pode vir aqui, digitar, né, novo ensino médio, aí eu pegar aqui, digitar a turma que eu quero, vai ser primeira série, e o turno, eu vou escolher aqui, tá bom? Só que é o seguinte, eu prefiro simplesmente não clicar em nenhum desses tópicos e em buscar.
Porque assim ele vai listar todas as minhas turmas, e aí eu já me previno de ter que ficar catando uma turma específica, ou perder um grande tempo buscando isso daqui, certo? Aí, por exemplo, olha como ele já dividiu minhas turmas. Ensino médio integral, estão aqui minhas 4 turmas, minhas 2 turmas, né, que eu dou 2 disciplinas. Eu tenho aqui eu acho que aqui é justamente o fluxo, que eu não tenho turma, eu não sei porque apareceu na minha lista aqui. Depois eu vou verificar isso com a direção. E aqui as minhas turmas do novo ensino médio. Bom, como eu estou trabalhando com, como exemplo, a turma do primeiro ano B, aqui, ó. Primeiro ano B, eu vou pegar a mesma disciplina, que é Saberes 1. E aí, eu vou clicar aqui, ó, nessa opçãozinha que é a seta, onde ela vai selecionar a disciplina. Ao selecionar a disciplina, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter onde cadastrar os conteúdos ministrados. Aí eu posso pegar aqui, ó, as aulas, eles dão os conteúdos por semana, então você não vai ter conteúdo no dia específico, vai ser na semana que você deu aquela aula, qual foi o conteúdo. Por exemplo, eu vou cadastrar apenas um aqui de forma prática para a gente poder facilitar o entendimento aqui. Então, eu tenho aqui, ó, domingo de 29/2 a 7/3, foi a minha primeira semana de aula. O que foi que eu fiz? Eu fiz a apresentação da disciplina, eu faço também a apresentação da disciplina e planejamento das avaliações. Né? É momento de conhecer a turma e tudo mais, então vou deixar dessa forma aqui. Depois eu pego minhas informações que eu tenho registrado, que eu fiz anteriormente e eu adiciono. E aí eu fiz aqui, claro que já podia preencher os dias que eu já tinha aula, né? Já podia fazer todos os preenchimentos e facilitar o processo. Como eu não dei tudo ainda, eu já dei todas essas semanas que eu dei, quando eu for fazer o meu preenchimento, eu vou fazer tudo de vez. Essa parte, inclusive, eu gostei bastante, porque ela facilitou a nossa vida. E, por exemplo, você pode fazer todo esse preenchimento na semana anterior, a fechamento do diário, né? Para quem não sabe, quando fechar a primeira unidade, a gente tem uma semana para preencher todos os dados. Então, fiquem atentos a esses prazos de avaliações e tudo mais. Eu preenchi aqui, eu vou descer e eu venho aqui, ó, gravar. Gravar e replicar. O que é curioso entre eu gravar e replicar? Gente, assim, todo professor, quando tem turmas numa mesma disciplina, ele tende a fazer um cronograma de aula que siga meio que criteriosamente aquele conteúdo nas mesmas disciplinas, porque facilita muito o nosso trabalho. A gente planeja para isso, né? E aí, quando você tem mais de uma turma, você clica aqui em gravar e replicar, tá bom? Ao clicar em gravar e replicar, você vai conseguir replicar esse conteúdo para todas as turmas nas quais você tem a mesma disciplina. No meu caso aqui, eu estou preenchendo do primeiro ano B e eu tenho o primeiro ano A também. E aí, ao estar fazendo esse processo, o que é que vai acontecer? Eu estou gravando esse conteúdo no primeiro ano A do ensino médio integral, na disciplina de iniciação científica, e estou gravando também no primeiro ano B. Tá? Então, observa que isso vai facilitar horrores no meu trabalho. Então, é o tipo de coisa que eu aconselho a você, professor, fazer somente no dia do AC, atividade complementar. Porque você vê sua aula, vê o conteúdo da aula, digita o conteúdo da aula para todos os seus conteúdos e coloca. E para quem tem muitas turmas em poucas disciplinas, isso aqui é uma maravilha. Eu, por exemplo, tenho, acho que são 5 turmas com biologia. Então, eu preencho boto para gravar automaticamente e ele vai complementar todos eles. Observe o que eu falei para vocês. Em alguns momentos ele está com um sistema muito lento, ele demora um pouquinho para poder gravar. E aí, por exemplo, se demorar muito aqui, eu vou fazer o corte desse vídeo e sair direto para o ponto que interessa para a gente, né? Senão a gente vai perder bastante tempo só nesse processo aqui. Pronto. Observa a demora que deu, né? Apareceu a tela, o que é que a gente faz aqui agora? Observa que ele me deu a opção aqui de dizer, ó, em quais turmas eu quero replicar o meu conteúdo. Como eu falei para vocês, eu preenchi na minha turma do primeiro ano A, primeiro ano B, eu clico aqui, preencho a minha turma do primeiro ano B. E eu vou confirmar a replicação, pronto. Então aquela aula minha está gravada nas 2 turmas. Isso facilita horrores o trabalho, né? O professor sabe que sofre para isso, e aí já vai ajudar bastante, tá? Bom, uma coisa importante para a gente fazer é que a gente tem aqui esse quadro de notas, ó. Aí se eu for lançar resultados, tá? Vou buscar as minhas turmas, novamente eu não boto porque facilita horrores, o que eu já acho, já vou atrás.
Por exemplo, se eu for pegar essa turma aqui, ó, do primeiro ano A, e vou lançar minhas notas, preste atenção no que vai acontecer. Ele faz o seguinte, ó, para que eu consiga definir a nota do estudante, é necessário que eu cadastre as avaliações anteriormente. Tá? Eu já sabia disso, eu já trouxe aqui para vocês verificarem. Então, eu tenho que simplesmente pegar, nesse caso aqui não tenho escolha, vou fazer turma por turma, organizar e fazer o cadastro individual. Eu estou vendo uma coisa aqui que chega a me dar uma ânsiazinha aqui de agonia, porque não está em ordem alfabética. Isso pode dar um trabalho extra para o professor. Bom, como vocês viram, eu não consegui fazer isso. O que é que eu vou fazer? Vou voltar para o meu diário de classe. Posso clicar aqui, ou posso clicar aqui, ó, menu professor. Bora falar agora sobre as avaliações, né? Que a gente faz o lançamento das notas da nossa turma. O que vai acontecer? Aqui, quando você vir em notas e dar resultados, ele vai abrir essa página aqui, como eu já falei, é uma página que você acessa e já tem algumas informações. Quando você clica em buscar, ele vai te dar aqui, basicamente, as suas turmas e você escolhe uma turma. No meu caso, vou pegar aqui, ó, minha primeira turma do primeiro ano A matutino. Vou clicar aqui em lançar as notas, e aí o que é que vai acontecer? Como eu não fiz nenhum registro avaliativo, ele vai dizer que não tem como fazer, né? Não dá para dar uma nota na unidade para meus alunos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de botar as notas, eu preciso lançar como será aplicadas as minhas notas. Então, eu venho aqui em diário novamente, tem a opção aqui, gerenciar avaliações da unidade. Lembrando que embaixo eu tenho para as turmas de complementos eletivos, né? Então, para quem tem aulas eletivas, provavelmente vai ter que clicar nesse espaço. Eu não tenho como apresentar para você. Eu venho aqui gerenciar avaliação. Nessa aba eu abro geral. E aí eu vou catar aqui, ó, primeiro ano matutino, biologia. E aí eu vou fazer os meus registros de nota. Aqui o que acontece? Você pode fazer, tem que fazer no mínimo 3 avaliações escritas, e a soma das 3 avaliações ele tem que dar 10 pontos. Então você não vai fazer 3 avaliações de 10 pontos, você vai fazer 3 avaliações que a soma dê 10 pontos. Tá? Essa é a organização que está sendo descrita e que está colocado, né, pelo próprio critério da Secretaria de Educação. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, as 3 avaliações que eu pretendo fazer com as minhas turmas. A primeira avaliação é uma avaliação em dupla. Eu fiz com a primeira ponto de aula deles. E aí, como é que eu vou cadastrar ela? Eu vou colocar como um teste rápido. Eu vou colocar aqui uma avaliação presencial, que ela foi presencial. A avaliação de ordem 1, porque é a primeira avaliação. E vou dizer que nessa avaliação eu dei 3 pontos. Então, se eu botar 3,0, ele já vai para isso daqui. E aí, eu posso pegar aqui e marcar a data. Se não me falha a memória, eu já fiz essa avaliação, só que eu já recebi o acesso aqui depois. Então, estou atualizando, presença ainda, muita coisa para atualizar. Se me falha a memória, foi aqui, ó. Foi na semana do dia 8 a minha avaliação. Então, vou colocar que eu fiz ela dia 8. Tá? Adiciono. Aí, adicionei a primeira avaliação. Olha, se eu botar aqui em cadastrar, por exemplo, ele vai aparecer aqui em cima. A quantidade mínima é 3 pontos e a somatória tem que dar 10. Então, a gente vai ter que seguir esses 2 padrões. Então, eu vou colocar minha segunda avaliação. A minha segunda avaliação é relatório do experimento, é o nome que eu estou dando para ela. Quando os alunos vão no laboratório, fazem um experimento que tem que me apresentar um relatório. Aí eu estou no processo de correção. Essa aqui eu vou botar como atividade em grupo, que eles fazem em grupo. E a categoria é complementar. Para mim, eles me entregam depois de pronto. Aí a interpretação minha que está desse jeito. Como eu botei 3, esse valor aqui também será 3 pontos. Tá? E a data dessa avaliação, eu fiz ela na semana seguinte a minha atividade, né? Eu fiz minha avaliação no dia 8, ele fez dia 15 e me entregou dia 22. Então, vou adicionar minha segunda avaliação. E aí, agora eu vou adicionar a terceira avaliação, que vai ser a minha avaliação final. Que é justamente a prova que a gente faz. Bota aqui, prova é presencial. O valor dela vai ser 4 pontos. E aí, eu vou colocar ela na semana das avaliações, que nossa semana vai ser, eu acho que daqui do dia 13 ao dia 27. Essa semana, eu vou botar aqui dia 13. Adicionei. Adicionei minhas 3 avaliações. Agora sim, eu venho aqui em cadastrar e cadastro as minhas avaliações.
pode ver que ela foi organizada aqui e agora fica mais fácil para a gente trabalhar. Feito isso, agora sim, eu posso voltar para o meu diário de classe, eu posso aqui, ó, lançar resultados, buscar minha turma, e aí eu vou na minha turma aqui, ó, primeiro ano A de Biologia. Eu vier para cá, agora sim, vai estar com todas as minhas avaliações disponíveis para eu falar. E aí agora é só buscar o aluno, digitar a nota dele, tá? E fechar a avaliação. Por exemplo aqui, pode dizer que ele tirou 3, 2, 3. Aí ele já vai me dar a nota da unidade, tá? O aluno tirou 1, 2, 1. Aí, ó, ele me deu a nota já somada. Observa que ele dá a média já com a caracterização, né? Se o aluno tirou acima de 5, fica azulzinha. Tirou abaixo de 5, fica meio que vermelho. Bora ver como é que fica com 5. 2, 2, 1. Aí fica em azul também, tá certo? Deu as notas dos alunos, vocês podem gravar a nota. Eu não vou gravar a nota porque não são as notas dos meus alunos. Eu só fiz a primeira avaliação. Eu ainda estou no processo de correção da segunda avaliação, então eu não tenho que deixar uma nota sem ter feito a atividade, tá bom? Mas acho que aqui vocês já entendem o processo. O bom é que, tecnicamente, ele já vai me dar toda a nota do aluno com todas as relações importantes. Então, vai me dar a média anual, recuperação final, a média final, faltas, e isso vai facilitar muito o trabalho da gente, tá? O bom desse novo diário de classe é que ele meio que agiliza um processo que a gente tem dificuldade. Às vezes temos alunos que trocam de sala, isso foge do nosso controle. Um aluno que pega uma unidade em uma turma, outra unidade em outra turma, e aí a gente tem que ficar catando nota de aluno. Tecnicamente, com a migração desses alunos, ele já vai migrar com todas essas informações que já foi preenchido pelo outro professor, e isso vai facilitar horrores o nosso trabalho, tá? Então, tem muitas coisas boas desse diário digital, eu acho que ele é muito importante para a gente, importante ter um acesso mais adequado e funcional. Por fim, você fez aqui, você pode ter alguns relatórios para poder produção em PDF, né, que sai tudo em PDF. Mas bora ver aqui como é que a gente faz, por exemplo, para consolidar a turma aqui. Ó. Eu vou buscar minha turma, eu provavelmente não vai estar aberto, né? Aí quando eu abro aqui, tiver com tudo preenchido, ele provavelmente vai me dar a opção de fechar as informações da turma, né? Já está tudo ok, e encaminhar. A consolidação da turma deve ser o processo final que a gente vai fazer, e vai ser aquele processo que vai meio que findar toda a nossa atividade na sala de aula, tá bom? Agora, mais uma vez, esperar um pouco, se demorar muito, eu vou fazer um corte no vídeo para que a gente não fique esperando horrores aqui nesse processo. De vez em quando eu passo por esse sufoco aí de processamento. É uma coisa que a gente vai ter que ver ainda. Mas antes de cortar, apesar de eu estar mostrando isso para vocês no computador, esse acesso vocês conseguem de qualquer lugar, tá, gente? Vocês tablet, vocês conseguem no celular. Eu acho que o que pode dificultar é porque ele não tem aquela formatação inteligente adaptável para o aparelho, né? Aí você pode ter que ficar aumentando, diminuindo a tela um pouquinho, para poder visualizar com mais clareza o que você quer fazer. Mas fazer chamada, por exemplo, vai ser algo que vai desgastar muito o professor, tá? O que pode acarretar aqui apenas é uma situação na qual a gente ainda não tem informações, enquanto professor, né? Eu estou falando enquanto professor, mas o uso de internet, né? Se você está num colégio que não tem internet, pode ser uma dificuldade que você enfrente. Se você está num lugar que não tem um acesso fácil, também pode ser essa dificuldade, tá? Aí, como eu falei para vocês aqui, ó, conseguimos. Eu não consegui consolidar por uma simples situação, né? Minhas notas não estão lançadas. Essas notas a gente não consolida. Consolidar é fechar o nosso material para entregar, tá bom? Então, a gente tem aqui também atividades não presenciais, né? Quando a gente pode colocar. E temos o plano de curso aqui, que você pode colocar as informações relacionadas ao plano de curso, tá? Bora ver aqui na emissão do diário para ver como ele será produzido. E aí, eu acho que ele vai dar justamente o material, como eu falei para vocês, né? Ele vai dar um material em PDF, e aí você, ao clicar nele, você vai ter o diário de vocês para vocês utilizar. Como eu falei para vocês, quando tiver uma situação que ele acarrete essa dificuldade de internet e tudo mais, eu aconselho que o professor ele tenha em mãos um diáriozinho para poder preencher, e no AC ele passa essas informações
adequadamente para esse ambiente de cá, tá bom? Eu acho que com isso a gente já consegue ter uma clareza de como é que funciona. Eu acho que já dá para usar bastante coisa. E a partir daí, dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir trazendo e que a gente faz ou outro vídeo com essas dúvidas, tirando todas elas, ou a gente adiciona essas informações nesse vídeo e faz um compilado, né? É um vídeo que não tem como ficar curto, a ideia é explicar um passo a passo, e mesmo assim eu tentei trazer apenas o que fosse essencial de forma clara. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da proposta de construção. Eu espero que esse vídeo ajude muito o professor, que eu sei que tem uma dificuldade ainda com interações na internet, mas encarem que é um avanço significativo e muito importante na nossa vida, porque reduz muito nosso papel, nosso preenchimento de papéis, né? Vai preencher de uma forma mais simples, vai ter informações mais rápidas e para trabalhar a educação com a qualidade, tá bom? Então, mas é isso. Muito obrigado para quem está assistindo esse vídeo. Até.